a palavra do Senhor com o pastor Giovanni. Olá, meus irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui alegres e felizes por ter você conosco online, conectado com o coração de Deus e em comunhão conosco nesse momento tão especial. Tenho certeza que a palavra de hoje vai falar fortemente ao seu coração. O nosso tema de hoje é um tema maravilhoso, a esperança do cristão. Nós temos visto, principalmente no tempo que estamos vivendo de pandemia, como é assustador uma vida sem esperança. O mundo tem crise, nós temos Cristo, louvado seja o nosso Deus. O mundo está em caos, nós estamos em ordem, nós estamos alinhados com o céu, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé. A alegria do Senhor está no nosso coração e é a nossa força. Por isso nós trazemos essa palavra de Deus para o seu coração e nós vamos ver aqui juntos que graças a Deus, que em Cristo Jesus, nós temos esperança nele, a nossa esperança, o nosso futuro está garantido. Não se assole, não deixe o medo tomar conta do seu coração, da sua vida. O nosso futuro está nas mãos de Deus. O nosso futuro não é incerto, o nosso futuro é certeiro, é seguro, é abençoado, porque a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração está totalmente entregue nas mãos do Senhor. Nós vamos ver hoje que a esperança na Bíblia não é um desejo, mas é uma realidade para o cristão. Não é apenas um anseio, um desejo da vontade humana, mas é uma realidade. Ela está bem fundamentada e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. A esperança é um fato, ainda não realizado, mas é um fato. No mundo espiritual já é, na eternidade já aconteceu. Porque diante do coração de Deus, tudo aquilo que Ele falou na sua palavra, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, na sua palavra, as promessas de Deus continuam atuando no meio dos seus filhos, Deus vai cuidar dos seus, é o que nós vemos. E se Ele prometeu, Ele irá fazer segundo a sua palavra. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a esperança do cristão. Eu trouxe uma linda definição do que é esperança. John MacArthur, um grande teólogo norte-americano, ele nos ensina que esperança é uma postura espiritual que nos leva a olhar confiantemente para o futuro e nos motiva a buscarmos a semelhança a Cristo com empenho, com diligência, com esforço no Senhor, capacitados pelo Senhor. Vou repetir, esperança é uma postura espiritual que nos leva a olhar com confiança, confiantemente para o futuro e nos motiva a buscarmos a semelhança a Cristo com diligência, com empenho, com esmero, diante da presença do Senhor. E por que a esperança é tão fundamental para a vida do crente? Por que ela é? Primeiro, porque a esperança é segura. E eu quero te convidar agora a abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 6, versículos 19 a 20. Hebreus 6, 19 a 20, nós vamos ver que a esperança é segura, a esperança do crente é segura, a esperança é fundamental para a vida do crente. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 6, 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vemos aqui no 19, olha que coisa linda, que nós temos uma esperança proposta. No final da 18, você vê que está falando de uma esperança proposta. E essa esperança que nós temos da parte de Deus, ela está ancorada. A nossa alma, o nosso coração está ancorado, seguro e firme. Aonde? Na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré. Essa âncora inabalável do nosso coração é a rocha eterna, é Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, nós vamos aprender que a esperança é parte essencial do Evangelho,
O Evangelho, ele gera no nosso coração uma esperança, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, da esperança que nos faz perseverar. Você vai entender que a esperança, ela nos leva a perseverar na fé, na vida cristã, nos leva a empenharmos na santificação, na consagração a Deus. É isso que nos ensina, né? A nossa esperança é a glória de Deus, é vermos a manifestação da sua graça, é vermos milagres e maravilhas acontecendo na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Querido, Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque a esperança é fundamental para a vida do crente. Amém? Nós vamos então abrir a Bíblia Sagrada. Abra comigo também lá em Romanos, capítulo 8, 23. Romanos 8, 23. Olha o que diz aqui. Romanos 8, 23. A palavra de Deus. Vamos ler desde o 22. 8, 22. A Bíblia Sagrada diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de angústia, um tempo de crise, um tempo de pandemia. Olha o que diz o 23, e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós que temos as primícias, a primeira parte do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Olha a palavra esperança aqui de novo. Você foi salvo através da esperança que você coloca em Jesus de Nazaré. Nós fomos salvos nessa esperança de sermos redimidos, do nosso corpo ser redimido, de sermos adotados por Deus como filhos. E aí 24 parte B fala: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é que espera? E o 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aqui está falando da volta de Jesus. Nós aguardamos a volta de Jesus. Jesus já veio uma vez, se fez carne, habitou entre nós, o Verbo de Deus encarnou no meio de nós, nasceu da Virgem Maria, teve o seu ministério, a sua vida, morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e ressuscitou, selando toda a obra redentora de Deus, por amor a nós, por amor a toda a humanidade, por amor àquele que crê, que é adotado como filho de Deus, que vai ser redimido no seu corpo na volta de Jesus. Os que estiverem mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transladados. Essa é a nossa esperança. Nós não vemos agora com os olhos físicos, mas o veremos assim como ele é o que diz a palavra de Deus. Essa é a esperança do cristão. É uma esperança segura, a esperança faz parte da essência do Evangelho de Jesus, e a esperança nos faz prosperar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus, invocando esse Deus maravilhoso que gera esperança no nosso coração. Não deixe a peteca cair, não deixe o seu coração se abater, não fique triste, não fique desesperado. Nós temos esperança, o cristão tem a esperança, e nós vamos falar hoje sobre quais são as características da esperança do cristão. Você vai entender como nunca antes na história da tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita, nós ansiamos a tua volta, a volta de Jesus. Sabemos que as coisas estão difíceis, não são fáceis, mas nós vamos perseverar no Senhor, nós vamos crer no Senhor. Fé é isso, é confiar em ti, é se entregar em ti, a ti, Pai, é descansar no Senhor e confiar que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um povo de propriedade exclusiva, um povo que é sacerdócio santo, um povo, ó Deus, que pode confiar, ó Deus, no Senhor e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa cada irmão que está me ouvindo agora, ó Deus, que ele seja revigorado na sua fé, que ele seja revigorado no seu coração, que todo medo saia, que toda tormenta caia por terra, que toda angústia, doença, praga, chaga, epidemia, seja o que for, sai no nome de Jesus. A glória, a graça, a saúde, a bênção, o milagre financeiro, o milagre na família. Pai, a restauração aconteça em todas as áreas da vida dos meus irmãos,
É o que eu te peço, ó Deus, de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Olha o que diz o versículo 26 de Romanos 8, continuando aquilo que nós estamos falando. A Bíblia diz aqui que nós, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela está em angústia, aguardando pelas primícias do Espírito. Nós gememos no nosso íntimo, diz a palavra de Deus, para sermos adotados como filhos de Deus, para sermos redimidos no nosso corpo. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. E olha o que diz o 26, também o Espírito, e aqui você pode ver que é Espírito Santo, eta maiúsculo, semelhantemente nos assiste, nos ajuda na nossa fraqueza. Meu irmão, você está fraco, você está fraquejando, você se sente abatido, você está triste com alguma coisa, tem algum parente, talvez esteja doente, alguma coisa que te assola, alguma dificuldade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda, nos apoia, nos consola na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para dizer que o Espírito Santo está contigo, querido. O Espírito Santo, se você é nascido de novo, se você tem uma aliança com o Senhor, se você tem vivido a fé bíblica, a confiança na obra de Jesus, na cruz do Calvário, obedecido a palavra, vivido uma vida no temor do Senhor, você pode ter certeza, meu irmão, o Espírito Santo vai te assistir, vai te ajudar no momento delicado que nós estamos vivendo, no momento complicado, complexo, que eu e você estamos vivendo. O Espírito Santo nos assiste, nos consola, nos ajuda, nos apoia, nos levanta em meio às nossas fraquezas e dificuldades. Essa é a nossa esperança. Sabemos que não estamos sozinhos, você não está sozinho, o Espírito Santo está aí com você. Se você fez uma aliança com Jesus, o Espírito Santo habita no seu interior. A palavra de Deus, isso lá em Coríntios, 1 Coríntios, acaso não sabeis vós, aqui está falando para os crentes que estavam na cidade de Corinto, que nós somos santuário do Deus vivo, que o Espírito Santo faz morada em nós, habita em nós. Então, irmão, lembre-se disso. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em tempos de crise. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em meio à fraqueza que você esteja vivendo. O Espírito Santo é aquele que, olha o que diz o 27, é aquele que sonda os corações, aquele que olha lá dentro do seu coração, antes da palavra sair na tua boca, diz o salmista. Deus já conhece as nossas palavras, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. É Ele quem sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, a mentalidade bíblica, a mentalidade celestial, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Talvez você não saiba orar como convém, talvez você não saiba orar bem, como os pastores da Betel. Não, irmão, não interessa, o importante é você estar em Cristo, é você, claro, desenvolver uma vida de oração, buscar o Senhor. Aqui não estamos fazendo uma apologia a não buscarmos a Deus, não, de maneira nenhuma. Temos que buscar a Deus. Você só aprende a orar orando, e orando você vai ter resposta da parte de Deus, pode ter certeza com isso. Mas, irmão, se você errar, falhar, não souber orar como convém, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Ele vai interceder pelos santos, é o que diz o final do 27. E no 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado de Deus? Você respondeu ao chamado de Deus? Então, se você foi chamado por Deus, respondeu ao chamado de Deus, se tornou um filho de Deus, todas as coisas cooperam para o propósito de Deus se realizar na sua vida. Até as coisas ruins, até as coisas difíceis que estamos vivendo, você pode ter certeza. Essa é a nossa esperança, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saber que Jesus está à porta, a qualquer momento Ele vai vir nos buscar. Ele vai ressuscitar aqueles que morreram com Cristo. Ele vai transladar, raptar, arrebatar a sua noiva, a igreja que estiver viva nessa terra, e nós seremos conduzidos ao reino
da sua glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas quais são as características da esperança do cristão? Nós já vimos que a esperança do cristão é segura, já vimos que a esperança é parte essencial do Evangelho, e vimos que a esperança nos faz perseverar na fé, continuarmos firmes e fortes com Deus. É um olhar, é um olhar confiante para o futuro, que nos motiva a buscarmos a semelhança a Cristo, a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Lembre-se, eu sempre falo aqui, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus está te chamando. Se você ainda não faz parte da família de Deus, entrega o seu coração a Jesus, se converta. Está andando uma vida errada, mude de direção, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, busque a Deus, mude de vida. O Senhor vai te capacitar a viver a nova vida que Jesus prometeu para os seus filhos amados, para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram transformados pelo seu poder, abrindo o seu coração para Jesus de Nazaré. Mas quais são as características da esperança do cristão ou dos cristãos? Em primeiro lugar, querido, a nossa esperança provém de Deus. Abra comigo o Salmo, olha que coisa linda, o Salmo 43, versículo 5. Salmo 43, 5, a Bíblia Sagrada diz que a nossa esperança provém de Deus. Ela vem do próprio Deus para mim e para você, e isso é tremendo, é maravilhoso. A Bíblia diz aqui, o salmista diz: por que estás abatido, a minha alma? Talvez você esteja com a alma abatida, talvez você esteja aí tristonho, na sua casa, abatido, aflito, com medo, inseguro. O salmista diz: por que estás abatido, a minha alma? É uma pergunta. Por que te perturbas dentro de mim? Aqui fala o lado humano do salmista, que também sofre, que também passa por dificuldade. E a resposta dele e a finalização desse lindo Salmo 43 é: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, está falando de esperança. A nossa espera está em Deus. A fonte da nossa esperança é Deus. A nossa esperança provém de Deus, é o primeiro princípio que nós aprendemos. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Um dos nomes de Deus é Adonai. Adonai significa o Criador ou o possuidor. Nós não somos de nós mesmos, querido, nós somos propriedade de Deus. E se somos de Deus, Deus cuida dos seus. Deus cuida da sua propriedade. Ele é um bom gestor. Os gestores humanos podem falhar, Está aí a pandemia para provar tanta besteira, Quantos gestores públicos fazendo tanta coisa errada, tomando decisões erradas, Mas o gestor celestial, que é Deus, cuja propriedade somos nós, você pode ter certeza, Ele é nosso Deus, Ele é nosso auxílio. Espere em Deus e ainda você vai louvar, você vai adorar a Deus e você vai declarar os grandes feitos de Deus na sua vida, porque a nossa esperança provém de Deus. É o primeiro princípio que nós aprendemos hoje. Segundo princípio que nós vamos aprender hoje, ou segunda característica da esperança cristã, é que ela é um dom da graça de Deus. A nossa esperança é um dom da graça de Deus. Abra comigo, nós vamos ler vários trechos hoje da palavra de Deus, não vai faltar Bíblia aqui. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. A Bíblia Sagrada diz, olha que texto lindo, para abençoar a tua vida, para abençoar o teu coração. A palavra de Deus diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, olha o Deus de novo aqui, o nosso Pai, que nos amou, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha que coisa linda essa terminologia. Ele nos deu eterna consolação. Então não tem por que você ficar aflito, não tem por que você ficar triste, não tem por que você ficar cabisbaixo, sofrendo. Sofrimento desnecessário, irmão. Nós temos eterna consolação, diz a Bíblia. Nós temos uma boa esperança, diz Paulo aqui, pela graça. Então nós vemos que o segundo princípio é que a nossa promessa é um dom
da graça de Deus. E o 17 termina de maneira esplendorosa, dizendo: consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e em toda boa palavra. Então que essa palavra console o seu coração, querido, anime a sua fé, te fortaleça no Senhor, console o vosso coração, confirme aquilo que você está fazendo para Deus, as boas obras, para a glória de Deus, né? Não é para a sua glória humana, é para a glória de Deus. As boas obras são movidas pelo Espírito Santo, para glorificarem a Deus. E a boa palavra que sairá da tua boca, o louvor, a adoração, o agradecimento a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, irmão. Nós temos uma eterna consolação e nós temos uma boa esperança, é o que nos ensina aqui nesse lindo trecho da palavra de Deus, de 2 Tessalonicenses 2, 16 a 17. Terceiro princípio que nós aprendemos é que a nossa esperança é definida pela Escritura, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. A nossa esperança é definida pela Bíblia. Romanos, abra comigo, Romanos aí, abre o seu aplicativo, a sua Bíblia, o que você tiver em mãos aí, Romanos 15, 4, olha o que diz a Bíblia Sagrada, nos mostrando que a nossa esperança é definida pela Bíblia, é definida pelas Sagradas Escrituras. Versículo 4 de Romanos 15 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, olha as escrituras aqui, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, meus irmãos, e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Glória a Deus, irmãos. Esse lindo livro que você tem na mão, ou o seu celular com a Bíblia Sagrada, ou o tablet, ou sei lá, o notebook que você esteja usando, qualquer meio eletrônico que revele a palavra de Deus, né? Ou a Bíblia em papel, está aqui, ó, a Bíblia em papel também, que maravilha, esse livro sagrado, as Sagradas Escrituras, ela é a base da nossa esperança. Tudo que está escrito aqui, irmão, foi escrito para o nosso ensino, diz a Bíblia Sagrada, para que tenhamos paciência. Paciência como? Nas provações, nas tribulações, nas crises, nas dificuldades, possamos esperar em Deus, como diz lá no Salmo 43. Tenhamos paciência, porque através das Escrituras, diz a Bíblia Sagrada aqui, nós somos consolados. Nós somos consolados por quem? Nós lemos lá em Romanos 8, pelo Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que conserta as nossas orações. Quando por acaso oramos de maneira equivocada, errada, ou não sabemos orar como convém, lembre-se que a palavra de Deus nos consola. Lembre-se quantas vezes a Bíblia tem consolado você nos momentos difíceis, nas crises, nos problemas. Nós temos consolação, irmãos, nas Escrituras. Tem muita gente que busca consolo nas pessoas. Não, irmão, nosso consolo está aqui nas Escrituras. É nela que nós temos esperança. É ela quem fundamenta a nossa esperança. Quarto princípio, quarta característica da esperança do crente, é que ela é racional. Ela é inteligível, ela é inteligente. A nossa fé não é desvairada, não é louca, não é desmiolada, não. A nossa fé também é inteligente, é racional. Nós temos uma razão da nossa fé. Abra comigo, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificai a Cristo. Olha só que coisa linda. Você tem que viver uma vida para santificar Cristo, para se santificar diante de Cristo e que Cristo te santifique cada dia mais, como o Senhor. Se Jesus é teu Senhor, você vai buscar a consagração, a santificação em vosso coração. Tudo começa aqui dentro, irmão, no vosso coração. Estando sempre preparados, eu e você, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A nossa esperança não é irracional, louca, desvairada, não. A nossa esperança, ela é racional, ela é inteligível, ela é inteligente.
Tanto é que existe o termo inteligência espiritual na Bíblia. Existe o termo entendimento das coisas de Deus, conhecimento de Deus, sabedoria, são tudo termos que têm a ver com razão, com a mente. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Querido, Deus nunca vai querer que você não use o bom senso, não utilize as suas faculdades racionais, mentais, pelo contrário. A nossa esperança é racional, a nossa esperança é inteligente, é o que nós vemos, e aí nós precisamos conhecer a Bíblia, para que quando Deus nos der as oportunidades ao longo da nossa vida, diante das pessoas, nos trajetos, nos lugares onde Deus nos enviar, nós vamos viver essa vida santa, consagrada a Cristo, a começar no nosso coração, como diz o texto sagrado, mas sabendo responder, falar para as pessoas a razão da nossa esperança, a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, a nossa esperança é racional, a nossa esperança é inteligente, é o quarto princípio que nós aprendemos. O quinto princípio: a nossa esperança é garantida pela ressurreição de Jesus. A nossa esperança é garantida pela ressurreição de Jesus. Volta um pouquinho comigo, algumas páginas, 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3, olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. 1 Pedro 1:3, a Bíblia Sagrada diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha que coisa linda. Por que você se tornou filho de Deus? Para viver uma viva esperança. Por que você foi regenerado? Trazido à vida, você que estava morto nos pecados e delitos, conforme diz Efésios 2, nós ressuscitamos com Cristo, fomos trazidos novamente à vida, a vida de Deus, a vida de Cristo. Fomos regenerados para uma viva esperança. E qual foi a causa dessa esperança? E que selou essa esperança? Olha o que diz o versículo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o quinto princípio que nós aprendemos, a quinta característica da esperança do cristão, é que a nossa esperança é garantida pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, talvez você não saiba, Deus selou, aprovando a obra de Cristo por amor a nós na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, o Deus Pai satisfez a sua justiça, satisfez o seu coração amoroso, o seu coração misericordioso. A ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, satisfazendo a justiça de Deus. Aquele que era puro, levou sobre si os nossos pecados, para que nós pecadores pudéssemos ser reconciliados com Deus. E a maior prova de que Deus aprovou a obra de Jesus na cruz do Calvário é a ressurreição dos santos. Essa é a nossa viva esperança, saber que um dia, se estivermos mortos em Cristo, ressuscitaremos com Ele em glória. Se estivermos vivos na volta de Jesus, eu creio que sim, glória a Deus, eu creio que vou ver a volta de Jesus, vou ser transladado, arrebatado, raptado, retirado da terra e conduzido ao seu reino de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aguardando ansiosamente, como nós lemos lá em Romanos 8, ansiando ser adotado como filho. Você está gemendo no teu interior a ressurreição e o recebimento desse novo corpo glorificado, corpo tremendo, que é o mesmo corpo que Jesus tem hoje lá na glória. Tudo isso, meu irmão, é garantido através da ressurreição de Jesus de Nazaré. Romanos 8 também diz que o poder que operou em Cristo na ressurreição, que é o poder do Espírito Santo, que tirou Jesus do inferno e levou e trouxe ele novamente à vida, ressurreição dele é o poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opera na sua vida, opera no seu coração. Meu irmão, cada cristão é uma bomba atômica da glória de Deus, é uma explosão de glória, de graça, de poder. Você não imagina o poder, a grandeza do poder que está em você, irmão.
Então, para que ficar triste? Para que ficar abatido? Para que ficar cabisbaixo? Para que ficar choramingando? Para com isso! A nossa esperança é garantida pela ressurreição de Jesus de Nazaré. O sexto princípio que nós aprendemos é que a nossa esperança é confirmada também pelo Espírito Santo. Nós lemos lá em Romanos 8, nesse lindo trecho que eu li para vocês, mas vamos ler também juntos, Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Romanos 15, 13, a Bíblia diz: e o Deus da esperança, nosso Deus é um Deus de esperança. Os filhos de Deus têm que ter esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Gozo aqui é alegria. De toda felicidade. Ele diz: de todo gozo e paz no vosso crer. Olha que coisa linda. Olha o que a fé produz no nosso coração. Gozo, alegria, felicidade, paz. Paz significa um relacionamento harmonioso, íntimo, pessoal, que nos estabiliza, que consola o nosso coração. Tudo isso pelo vosso crer, diz o apóstolo Paulo. E ele termina dizendo: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, a nossa esperança é confirmada pelo Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa tarde, que você seja rico de esperança, que você seja rico de esperança, que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quanto mais cheio você for do Espírito Santo, e a Bíblia diz lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quanto mais você adorar a Deus, quanto mais você orar, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você jejuar, quanto mais você se dedicar às disciplinas espirituais, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, mais cheio do poder do Espírito Santo você vai ser, mais cheio da glória de Deus você vai ser, mais rico de esperança você vai ser, no poder do Espírito Santo, cheio de gozo, cheio de paz, por causa do vosso crer. Que coisa linda, irmãos. O crente, ele tem que ser cheio de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Feche os seus olhos comigo. Coloque a mão no seu coração e diga para Deus agora: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. E nós vamos ser ricos. Nós vamos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus, porque a nossa esperança é confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, irmãos, que coisa preciosa. Sétimo princípio, a nossa esperança é uma defesa contra os ataques de Satanás. Abra comigo, 1 Tessalonicenses 5, 8. 1 Tessalonicenses 5,8, nós vamos ver que a nossa esperança, a esperança do cristão, a esperança do crente é uma defesa contra os ataques de Satanás. 1 Tessalonicenses 5,8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Olha de novo o crer aqui, a fé. E do amor. Olha o amor aqui, amor à família, amor às pessoas, amor ao mundo perdido, amor pelas almas. Couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que coisa linda, irmãos. Então a nossa esperança é como um capacete que nos guarda para a salvação. É como uma defesa contra os ataques do inimigo. Capacete fica onde? Protege o quê? O cérebro, a cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos serão guardados por Deus, na medida em que nós sejamos do dia que fala de uma vida à luz, uma vida às claras, uma vida transparente. Fala aqui a Bíblia Sagrada da sobriedade. Várias vezes você vai ver na Bíblia dizendo: sede sóbrios, vigilantes. Vigia, meu irmão, não ande nas trevas, não faça coisa obscura, coisa errada, vida dupla, uma vida hipócrita. Não, nós somos da luz, nós somos sóbrios, nós nos revestimos da couraça. A couraça é aquela proteção que o soldado usava,
Era um elemento da armadura que protegia contra as espadadas, os escudos, as flechas, a couraça da fé. É a fé que te protege. É a fé que te protege. É o amor a Deus que te protege do inimigo das nossas almas, Satanás, e tudo isso com a esperança, que é o capacete da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Oitavo princípio que nós aprendemos aqui, irmão: a nossa esperança é fortalecida por meio das provações. Abra comigo Tiago 1:4. Olha que coisa linda o que diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que a nossa esperança é fortalecida por meio das provações. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise, tempos de dificuldade, tempos penosos, como diz a Bíblia Sagrada. Mas tudo isso vai fortalecer ainda mais a nossa esperança através das provações. A Bíblia diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada suficientes. Vamos ler desde o 2 para entendermos todo o contexto aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, essa crise econômica que nós estamos vivendo. Como é que você tem olhado? Qual tem sido a sua perspectiva? Qual tem sido o teu olhar? Um olhar de desânimo, negativo, crítico, murmuração, só fica reclamando, acha que nada vai dar certo, tudo vai por água abaixo? Não, meu irmão, a Bíblia diz: tende por motivo toda alegria o passarde por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você vai perseverar. E através da perseverança, essa perseverança vai ter ação completa. Você vai ser perfeito e íntegro, diz a Bíblia, e nada deficiente quanto à sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A provação é um teste de fogo na vida do crente. A provação é para sabermos se somos aprovados ou reprovados diante de Deus. Nós temos falado isso. A tribulação, a palavra tribulação no original é tribulum, era uma espécie de peneira que os romanos usavam para separar a palha do trigo. Aquilo que é de Deus, daquilo que é do mundo, que é do diabo. Os perdidos, os ímpios, aqueles que vão abandonar a fé, vão abandonar Deus, vão blasfemar, vão murmurar, vão abandonar a fé no meio da provação. Mas nós que somos trigo de Deus, nós vamos ser peneirados na tribulação, nós vamos ser peneirados através das circunstâncias, das provações, da tribulação, e nós vamos sair cheios de frutos. Os frutos de um trigo de Deus, os frutos do Espírito Santo, os frutos do arrependimento, almas conquistadas, ganhas, abençoadas, para o louvor da glória de Deus. Seremos perseverantes, teremos ação completa, seremos perfeitos e íntegros diante de Deus, e nada deficientes em nome de Jesus. E o 12 termina assim: bem-aventurado, Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem, e aqui vale para as mulheres também, os seres humanos, que suporta com perseverança a provação. Por quê? A Bíblia diz: porque depois de ter sido aprovado, e é só os aprovados, irmãos, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Levanta as mãos para os céus, declara o teu amor a Deus, declara ao Senhor que você vai ser provado, mas em nome de Jesus, na capacitação do Espírito Santo, no poder e na graça de Deus, você vai sair da provação aprovado, será bem-aventurado, será abençoado, será 1000 vezes felizes, é o que significa bem-aventurado, felizes, abençoados, aqueles que forem perseverantes na fé, diante da provação, e saírem da provação, aprovados pelo nosso Deus, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Onde é que nós vamos receber essa coroa da vida, irmão? Num episódio profético, escatológico, logo depois de sermos transladados, arrebatados ou ressuscitados, no dia da volta de Jesus, nós vamos ter um grande evento nos céus chamado Tribunal de Cristo, onde
todos aqueles que foram salvos serão recompensados pelos seus feitos diante de Deus, serão passados pelo fogo, e aquilo que é ouro, prata e pedra preciosa, ou seja, os feitos que nós fizemos, a nossa consagração, a nossa santificação, aquilo que fizemos para a glória de Deus, vai passar pelo fogo, e nós receberemos galardões, recompensas, coroas gloriosas, coroa da vida. É uma das coroas, são 7 coroas, né? A palavra coroa no original em grego significa Stefanos, são coroas de premiação, coroas de galardão, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram diante das situações. Glória a Deus por isso. O 9º princípio, já estamos encerrando, é que a nossa esperança produz alegria. Salmo 146, versículo 5 diz: bem-aventurado. Aqui também no versículo 12 de Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem que tem esperança, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ou seja, a nossa esperança, o 9º princípio é que a nossa esperança produz alegria. Creia na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa esperança que nós não podemos perder, querido, jamais, essa esperança viva, essa riqueza de esperança que nós lemos na Bíblia, tudo isso produz no nosso coração alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E o 10º princípio, ou 10ª característica da esperança do cristão, é que ela será cumprida na volta de Jesus. Para terminarmos, abra comigo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é uma menção aqui do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos santos. Eu já li algumas vezes para vocês, nas ministrações que eu fiz, mas vou voltar a fazer, porque a nossa esperança será cumprida plenamente, abundantemente, quando? Nesse dia glorioso, o dia da glorificação de Deus na vida dos crentes, que é o dia da volta de Jesus. A volta de Cristo é o 10º princípio. A nossa esperança será cumprida na volta de Jesus, na volta de Cristo. Está aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus, e os mortos, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, com eles quem? Com aqueles que foram ressuscitados. Entre nuvens encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Irmão, eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não estamos aqui passando a mão, dizendo, criando crentes alienados. Não, nós temos senso da realidade, das dificuldades, das crises, da pandemia, daquilo que estamos vivendo. Tome cuidado. Nós estamos falando de tudo isso aqui. Todo o tempo, tome cuidado, use máscara, lave bem as mãos com álcool gel, faça a sua parte, cumpra a sua responsabilidade, mas não perca a sua esperança. A nossa esperança é a volta de Jesus de Nazaré, é nos encontrarmos com Ele nos ares, é subirmos as nuvens em glória, é estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus, e isso traz consolo diante da dificuldade, isso traz consolo diante da tribulação e da provação. Por isso nós temos consolo, nós temos esperança. O crente tem esperança. Aristóteles, um grande pensador grego, no século IV, já dizia: a esperança é o sonho do homem acordado. Que você seja alguém acordado o tempo todo, cheio de esperança, como disse Aristóteles. Olha o que diz um outro poeta também brasileiro, Augusto dos Anjos. Ele diz assim: a esperança não murcha, ela não causa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Não perca a esperança. Sabe, Deus está aqui para restaurar os teus sonhos, os planos, os projetos.
A esperança restaura os sonhos. Voltam os sonhos nas asas da esperança. É algo tremendo. O grande pensador George Bermanos, ele diz: a verdadeira esperança é uma qualidade, como também uma determinação heróica da alma. E a mais elevada forma de esperança é o desespero superado. O desespero superado. Olha que coisa linda, irmão. Eu sei que muitos estão desesperados nesse momento, mas nós cristãos, nós temos o desespero superado. Nós não vamos nos deixar mover, guiar, abalar, cair, derrubar por causa do desespero. Pelo contrário, nós vamos ter essa virtude, essa determinação heróica na nossa alma. Tudo isso produzido pelo Espírito Santo de Deus. Pratique a esperança. À medida em que você pratica a esperança, e que a esperança se torna um hábito na sua vida, você conseguirá ter uma vida feliz, uma vida cheia de paz, cheia de gozo, cheia de plenitude da parte do Senhor. Lembre-se, é assustador uma vida sem esperança, mas graças a Deus que em Cristo Jesus a nossa esperança é Ele. Você tem esperança. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nessa tarde. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Quero orar por você e pelos pedidos que chegaram a nós agora nesse momento. Vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, porque cremos que em Cristo Jesus, Cristo é a nossa esperança. A sua ressurreição é a nossa esperança. A nossa esperança provém de Deus. A nossa esperança é um dom da graça de Deus. A nossa esperança é definida pela palavra de Deus. A nossa esperança é racional. A nossa esperança está garantida pela ressurreição de Jesus. A nossa esperança, ela é confirmada pelo Espírito Santo. A nossa esperança é uma defesa contra os ataques do inimigo. A nossa esperança é fortalecida por meio das provações. A nossa esperança, glória a Deus, ela produz alegria no nosso coração, e a nossa esperança será cumprida na volta de Jesus. Glória a Deus pela esperança maravilhosa, glória a Deus pela Tua palavra que gera esperança no nosso coração, paz, alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e é isso que nós queremos na vida de cada irmão. Nós oramos por cada um dos Teus filhos que estão sofrendo, em meio a essa pandemia, estão sendo provados, mas em nome de Jesus, sairão dessa provação, aprovados pelo Senhor. Serão herdeiros, ó Deus, das coroas da vida, que a Tua palavra promete em Tiago 1,12. Serão bem-aventurados, serão abençoados pelo Senhor, porque Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida da sua propriedade, e nós somos Teus, nós somos Tua herança. O Senhor é a nossa herança, e nós somos herança de Deus, nós somos filhos de Deus. E aquele que não poupou o seu único filho, Jesus Cristo, mas por nós o entregou na cruz do Calvário, ó Deus, nós temos certeza que o Senhor vai cuidar de nós, nós temos certeza que o Senhor estará conosco em toda e qualquer situação. Como nós lemos na Tua palavra, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, e nós Te amamos, Pai. Por isso temos a convicção e a certeza dos grandes feitos do Senhor para conosco. Pai, nós nos alegramos com o testemunho do João Nunes, ó Deus, ele que ficou internado 15 dias na UTI lá em Curitiba, com insuficiência cardíaca, está sendo transferido para um quarto. O Senhor deu livramento, glória a Deus. A família dele agradece as orações e dão glória a Deus pelos feitos do Senhor na vida do João Nunes. Pai, nós também colocamos a Rosa Ribeiro, Pai, a sua família diante da Tua face. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Pai. A Creuza Silva Pereira, ela que mora lá no Espírito Santo, ó Deus, derrama a Tua glória sobre ela, está angustiada, sem esperança de dias melhores, Pai, ó Deus, que essa palavra gere esperança no coração, que as consolações do Espírito Santo venham sobre ela, a alegria do Senhor seja a força de Deus no coraçãozinho dela, e os demais irmãos que estão nos assistindo, aqueles que assistirão através do YouTube, das redes sociais, Instagram, Facebook. Abençoa o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja, Pai. Manifesta a Tua glória, Pai, porque nós aguardamos ardentemente
a volta de Jesus, ansiamos sermos unidos contigo em glória, estamos contigo para todo sempre, de uma vez por todas, louvado seja o teu nome, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Que a graça e a paz de Deus seja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, amém? As nossas redes sociais é Instagram, @PRGIO, Pastor Gil, e o nosso YouTube é youtube.com/PRGiovani. Nós temos várias ministrações, estudos, bastante material ali. E não esqueça de entrar no site da igreja, principalmente betelonline.com.br. Nós temos todas as nossas ministrações ali, uma biblioteca de vídeos, de vários assuntos, com vários preletores, para abençoar o seu coração. Ali também você pode exercer a sua generosidade, entregar a sua oferta, o seu dízimo pode ser entregue tanto aqui na tesouraria da igreja, como através do site, através de todos esses aplicativos de pagamento digital. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. E agora nós vamos terminar com uma linda canção com o obreiro Ricardo, para abençoar o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus, amém e amém. Esteja orando por nós, irmãos. Nós estamos orando por você. Ore pela igreja do Senhor, pelos filhos de Deus, pela casa do Senhor e por tudo aquilo que envolve o corpo de Cristo. Oremos uns pelos outros para que Deus nos dê a vitória em meio às dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Ouça essa linda canção que nós trazemos para você. Amém, queridos? Então, nessa hora, vamos cantar ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu permanece sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sim, Deus
Deus é Deus. Sim, Senhor, nós confiamos, Senhor, na Tua soberania, de quem o Senhor é, Senhor. Nós confiamos que o Senhor permanece sendo Deus, o soberano sobre todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi muito bom ter você aqui conosco nessa transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, querido? E nós nos vemos amanhã na nossa transmissão da Noite da Fé. Deus abençoe, graça e paz.